Olá, pessoal. Hello, everyone. Hello, people. Share me again. Nesse primeiro slide a gente tá vendo as 5 últimas lições. Então, quais foram as 5 últimas lições? Personal pronouns, como eu vou dizer eu, você. Verbo to be na afirmativa, verbo to be na negativa e verbo to be na interrogativa. Foram as 5 últimas lições que nós aprendemos, mais as questions word, WH. Se você não assistiu, clica aqui na playlist, abaixo a playlist ela vai estar todas as aulas na sequência e você assista para você conseguir acompanhar, ok? Gostaram desse slide pretinho? Me conta o que tá melhor, se são os slides cor-de-rosa ou este, mas hoje a gente vai aprender como se fala uma em inglês. O que seria uma? No português, a gente tem a diferença para e uma, ou seja, no masculino, uma no feminino. No inglês nós não temos essa diferença. Nós vamos ter a diferença em relação à vowel, ou seja, qual é a vogal e a consoante, se eu uso antes de consoante, se eu uso antes de vogal. Então nós vamos agora entender essa diferença, no caso seria A e AN, A-N. Os artigos eles são utilizados para nomes comuns ou frases, substantivos na frase, substantivos comuns. Eles podem ser countable, que nós iremos aprender ao longo das gramáticas, e uncountable. Countable é contável. Uncountable é incontável, ou seja, eu não conto. Pode ser tanto singular quanto plural. No caso, a e an, eu vou utilizar para substantivos contáveis no singular, ou seja, quando eu tenho somente uma coisa, ok? E o the, que é o segundo que nós iremos aprender aqui, o a, os, as, ou seja, o e o a, os e as. Para português, nós só temos uma referência em inglês, que é o the, ok? Então, the, eu falo o, a, os, as. Tanto serve para os contáveis, que estão no singular ou plural, como os incontáveis, ok? Então, vamos aqui, ao longo dessa aula, ver a diferença entre um e outro. Mas essa matriz, esse mapa desse slide agora, resume o que a gente vai ter para o uma, o, a, os, as. Qual seria o uso de uma? Geralmente a gente fala que ele vem antes do som de consoante. Por que som de consoante? Porque eu posso ter, por exemplo, algo que é uma vogal, mas tem som de consoante. Então, quando você não vai olhar a vogal ou a consoante em si, você vai olhar the sound, o som que ela faz. Então, vamos ver o uso aqui. A é usado antes do som de consoante. Exemplo, tá? Que tanto é consoante quanto o som é consoante e a palavra é consoante. A boy, B é consoante. A flower, F é consoante. A person. Agora veja quando o H tem som de R e como o R é uma consoante, eu vou usar o A na frente. Então como é que fica? A house, a hotel, a horse. Alguns exemplos quando você vê uma vogal, mas o som tem som de consoante, é um som diferente da vogal que está apresentando. Então, o som não é a vogal comum, o som ele é uma vogal modificada. E aí se transforma em uma consoante, em um som de consoante. Vejam alguns exemplos. A union, que o U do union tem som de U. A union. A usual. Da mesma forma acontece com European. A European. E da mesma forma acontece com one. A N. A N é usado antes do som de vogal. Ou seja, o som é uma vogal. Não necessariamente eu vou ter uma vogal que vocês vão entender aqui no exemplo do H, do H. No caso do egg, fica como an egg, an horn, an incident. Por que eu coloco na frente do honest e na hour? When. Porque nesses dois exemplos o H está mudo. Vamos observar. An honest man. Honest. Parece que eu estou dizendo honest. Tem o H. Né? Tem o H, mas ele não é pronunciado. An honest man. Hour, da mesma forma. An hour. Então eu faço uma junção com an para o O. E fica an hour. Ok? Para lembrar, eu sempre terem que ter a vogal, consoante, vogal. Se faltou a consoante, eu acrescento o N. Olha lá os exemplos. An egg, a book, a house. Sempre vou ter, então, vogal, consoante, vogal, vogal. The é o nosso o, a, os, as.
O artigo definido the é usado antes de locais como movies, restaurant, office. Exemplo, let's go to the movie. Vamos ao cinema. Então, na tradução fica ao, mas no inglês eu estou querendo colocar o cinema ou os cinema, ok? Uso the. Antes de certas expressões, isso a gente tem que decorar mesmo, tá? In the morning, pela manhã, é uma expressão, porque eu juntei o in com o the. Tem situações no inglês que a gente tem mesmo que saber e decorar. E conforme você vai lendo, você vai adquirindo essa fluência. Eu falei já aqui no vídeo como eu aprendi inglês sozinho. A questão de você ganhar fluência é a prática. Então, veja lá o vídeo como aprender inglês sozinho e você vai saber que alguma das minhas dicas. Conforme você vai lendo, você vai adquirindo essa fluência. É usado antes dos substantivos mencionado anterior. I see a boy. The boy is swimming. O menino está nadando. É usado também antes de superlativos. Nós vamos ter uma aula aqui só de superlativos. Então, the strongest, the best, o melhor, o mais forte, ok? Você também pode usar o the antes de substantivos de espécie ou único. Por exemplo, the sky, não tem mais nada, é só o sky. The weather, the boy of our school, descia. The sun. Ele é bem específico, ele é único. Então eu uso the, né? Igual a gente queria falar o cara, the man. Então a gente especifica aquele substantivo que é único. Uma pausa para isso é aquela questão assim: um homem pode ser qualquer homem. The man pode ser, é o cara, é o homem. Então, é um cara bem único e específico. Nós podemos utilizá-lo antes de nomes de oceanos, mares, rios, montanhas, plural, ilhas, desertos e regiões. The Atlantic. Veja, tudo específico. Não tem outro Atlântico, é só o Atlântico. Então, é the Atlântico, é o Atlântico. The Alps, os Alpes. The United States, os Estados Unidos. The Saara, o Saara. Tem algum deserto com o nome de Saara? Não, só o Saara, então é the Saara. Também usamos o the antes de instrumentos musicais, de nomes de família. Já ouviram falar? The Hamptons, The Johnsons. Que a gente também escuta em português, não é? Os Almeidas, os Albuquerque, os Oliveiras, não tem assim? Então é a mesma coisa. Então a gente usa o the na frente do nome de família. Antes de substantivo ou adjetivo que represente uma classe ou espécie. De novo, algo específico, algo particular. The dog is a loyal animal. The dog is a loyal animal. O cachorro é um animal leal. The old, the young, the blind. Então eu poderia usar qualquer expressão específica. Nós omitimos o the na frente de algumas situações. Antes dos nomes próprios, eu não falo the Bob, a Miriam, o João. A gente fala em português, mas no inglês eu não falo the Miriam, the John. Ok? Isso é muito importante. Antes de possessivos, é porque no português a gente fala o meu brinquedo. No inglês a gente não fala the my toy. Só utilizamos o possessivo. Então a gente vai omitir o the. Porque muitas vezes aquele que não tem a fluência na pronúncia vai colocar o D na frente da coisa que a gente coloca só em português. Só que em português é que utiliza essa expressão de colocar o e o A na frente. Em inglês não. Então, nessas situações, você vai omitir. Tá escrevendo uma redação? Omita o the, não escreva, porque senão vai estar claro que você não entende as regras gramaticais do the. Então, veja lá, continentes, eu não uso the na frente, estados, cidades, condados, ruas, lagos, montanhas. Para se referir a conceitos gerais, também não uso o the na frente. Antes de palavra de sentido geral, não uso o the. Não confundo, então, com a utilização dos artigos no português e inglês, ok? Omita. A hora do exercise, vamos fazer aqui alguns exercises. Complete com an or the. Free exercise for you. Momento de você pausar o vídeo. Pega papel e caneta, pausa o vídeo e veja se você acertou. Voltaram? Vamos lá. Veja se você acertou, ok? A primeira, então, a resposta é an interesting person. A segunda, the hotel.
Terceira, a question. Verifica se você acertou. Se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. É isso, obrigada por mais uma aula. Se você chegou até aqui, escreva estou contigo, Teacher Me. Eu vou saber que você chegou até aqui. Se não tiver nada escrito, significa que o pessoal abandonou o vídeo no meio do caminho, ok? Mas se você tá até aqui comigo, é porque você tá realmente querendo aprender. Coloca um comentário, dê um joinha, deixa eu saber que você chegou até aqui comigo. É muito importante saber a opinião de você, saber que você chegou até aqui, saber que o meu trabalho não está sendo em vão, que eu estou ajudando o máximo de pessoas a conseguir aprender, nem que seja um pouquinho, algumas palavrinhas, se você conseguir falar qualquer coisa, assim, de perguntar no aeroporto, fizer uma viagem, dizer que as minhas aulas foram importantes para você, eu já vou ficar muito feliz, ok? Bye bye, see you next video.